Fala aí, pessoal que tá entrando aí. Estamos entrando ao vivo agora. Objetivo, bater um papo um pouquinho sobre essa área do direito aí que é tanto para cliente, né, quanto para advogado, juros abusivos, contratos de financiamento de veículo. E deixar até registrado esse bate-papo aí com o pessoal. Transmitir isso aí, gerar conhecimento, conteúdo pra galera. Vou dar alguns minutinhos aí para se alguém mais for entrar, pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Quem tiver pergunta também para fazer, depois a gente abre uma oportunidade, um espaço para a galera falar, valeu? Bom, então, pessoal, falar um pouquinho sobre o processo de juros, porque tem bastante coisa para se falar, né, para se comentar. Mas basicamente, deixa eu abaixar o rádio aqui. Mas basicamente o que acontece é que todo contrato, né, tem algum problema. Todo contrato de financiamento tem irregularidade, né? Não só de financiamento, mas empréstimos, cartão de crédito, e enfim, todos eles têm alguma irregularidade, né? E às vezes a pessoa fica com dúvida porque pensa o seguinte: pô, mas eu contratei, né? Eu sei, eu estou ciente de que eu comprei ali o valor, né? Eu contratei o valor, seja do empréstimo, seja o veículo que eu adquiri, entendeu? Então, assim, eu tenho realmente ciência disso, eu sabia disso. Só que o Código de Defesa do Consumidor, ele autoriza a gente tanto discutir o contrato, né, mesmo na hipótese de mesmo que você tenha assinado, mesmo que você tenha concordado, mesmo que não seja fraudulento. E aí, em que situação que a gente tem essa hipótese? Em duas situações, de acordo com a legislação, né, de defesa do consumidor. A primeira é quando a situação econômica muda. Pô, e aí, período de pandemia, o que mais aconteceu foi isso, né? A situação econômica do pessoal mudou. Então você ganhava X, tinha uma renda, e aí depois você deixou de ter essa renda. E, a opção 2 é quando você, independente de ter acontecido a 1, independente de você ter mudado a sua renda, mas quando você, por exemplo, sabe que esse contrato tem alguma irregularidade. Então, o que você tem? Você tem o direito, né, de rever esse contrato. Você levou para um especialista, para um advogado, para um contador, alguém que trabalha na área, e esse especialista verificou, não, esse contrato está irregular. Então você tem essas duas hipóteses aí de você levar esse contrato a ser submetido, analisado aí num processo judicial. E aí, nesse caso específico, quando você leva esse contrato a ser analisado, você tem duas hipóteses, né? Você pode continuar pagando esse contrato, na verdade três, né? Você pode continuar pagando o contrato e esperar esse contrato ser julgado, ser analisado ali pelo juiz, pelo tribunal. Você pode parar de pagar o contrato e submeter esse contrato à análise. Você pode continuar pagando mais uma prestação que você acha, uma parcela que você acha justa, que o profissional que analisou o seu contrato acha justa, né? Então, com base nisso, você tem essas três hipóteses. Aqui no escritório a gente trabalha com essa segunda hipótese, que é não pagar a parcela, seja do empréstimo, seja do financiamento do veículo. E aí, isso é bastante interessante, porque o cliente consegue respirar, né? Consegue ter um fôlego financeiro para poder resolver esse contrato mais à frente. E o que acontece é o seguinte: toda instituição financeira, todo banco, ele faz um seguro em cima do crédito que ele cede para o cliente. Então ele cede para o cliente um crédito, faz um seguro em cima desse crédito e, com base nesse seguro, ele aciona o seguro para receber de volta o que ele te emprestou, né? Então a gente entra com essa ação, sabendo que o banco vai receber, a instituição financeira vai receber de volta o que ele te emprestou. E aí tem muita gente que fala assim: mas isso não cabe mais, isso não existe. O Poder Judiciário, né, os tribunais já estão dando sentença negativa. Isso é papo fiado, tá? Tem muita coisa que pode ser discutida ainda no contrato, tem muita coisa que pode ser analisada.
tem várias decisões aí positivas, né, nesse sentido. E mais, a gente não depende do juiz dar uma decisão positiva para a gente ter um resultado, entendeu? Em 100% dos casos aqui no escritório, né, principalmente em financiamento de veículo, falando aí particularmente em financiamento de veículo, 100% dos casos a gente faz um trabalho de acordo extrajudicial com o banco. Então, qual é a dica que eu dou tanto para o cliente quanto para o advogado? Nesse caso específico aí para o advogado, né? Você que vai estar assistindo essa live, você que vai estar vendo depois essa gravação, a dica é a seguinte: você tem que focar não no processo em si, você precisa focar no acordo com a instituição financeira, com o banco. Você não tem que focar, advogado, especialista, no processo. Não é que você vai abandonar o processo, até porque o processo pode te gerar outros resultados financeiros, né? Tanto para você quanto para o seu cliente. Mas você vai focar no acordo extrajudicial com o banco. Você vai procurar, junto à instituição financeira, realizar um acordo interessante para o seu cliente. E aí vai informar para o juiz que as partes fizeram acordo e por fim ao processo. A gente fez isso hoje, por exemplo, ontem, então a gente faz isso praticamente todo dia. Esses acordos extrajudiciais aí. Então, assim, não é o processo em si que é o mais importante. Ele é importante. Uma outra falha que acontece muito, e eu já recebi clientes assim, é o cliente chegar, pagou lá ele pagou o escritório, né, ele pagou lá o advogado para entrar com o processo, né, para discutir o financiamento do veículo dele, para discutir o empréstimo dele, mas isso mais especificamente em financiamento de veículo, né? Ele paga o advogado para entrar com um processo para discutir o financiamento de veículo e não tem processo nenhum. Empresas grandes aí, esses dias agora antes do recesso forense, eu recebi um cliente que ele pagou uma empresa grande, né, que tem sede em São Paulo e tudo, para discutir o contrato dele e eles nunca entraram com processo pro cara. E ainda continuam cobrando ele, né? Então, ou seja, não entraram com processo pro cliente, nem processo nenhum. O cliente não tem base jurídica nenhuma, não tem advogado nenhum para poder ajudá-lo, auxiliá-lo. O banco entrou com a busca e apreensão do carro dele. O escritório sequer fez consulta para ver se o banco entrou com a busca e apreensão do carro dele. E o carro dele quase foi apreendido, né? Então, ou seja, não é simplesmente... eu também já ouvi outras situações de outros clientes chegar para mim e falar assim: eu fui no escritório do fulano de tal e o cara falou assim: é só você parar de pagar o carro. Que isso? Não é assim que funciona. É um bem da pessoa, né? Às vezes, além de ser o bem, é o único bem, e às vezes, além de ser o único bem, é da onde ele tira o seu sustento. Então, você simplesmente chegar e falar: não, para de pagar, vou fazer um contrato aqui, você vai parar de pagar e a gente vai buscar quitar isso lá na frente. Não é assim que funciona. Você tem que entrar com o processo, você tem que discutir o contrato com integridade, com verdade, sinceridade, para poder, você advogado, tá? Você que está me ouvindo aí, agora ou depois nessa gravação, essa live vai ficar gravada, né? Vou disponibilizar em outras mídias. Você precisa entrar com o processo, você precisa discutir o seu contrato, ou discutir o contrato do seu cliente. Outro problema que acontece muito: 90%, talvez mais de 90% dos clientes não possuem a cópia do contrato. O cara foi lá, foi comprar o veículo, financiou, tal, aquela coisa toda, e não disponibilizaram para ele a cópia do contrato. E aí, às vezes, ele quer solicitar a cópia do contrato para a instituição financeira, eles enrolam o máximo possível para não ceder a cópia do contrato para o cliente, né? E aí, o que acontece? O cliente, como é que eu vou... Aí o advogado, como é que eu vou discutir o valor o contrato em si, se eu não tenho nenhum contrato? Você pode discutir sim. O que é que você vai fazer? Você vai entrar com uma medida cautelar, você vai fazer um pedido liminar, mas de caráter cautelar, de exibição de documento. Esse é um documento que o seu cliente tem direito a ter. Então, você vai entrar com um pedido cautelar e vai pedir ao juiz, vai informar a situação, vai mostrar que você solicitou, ou solicitei ao banco, à instituição financeira, e ela não entregou esse contrato, né? Você tem que provar isso, obviamente. E aí você vai entrar com esse pedido cautelar e aí o juiz vai conceder, vai citar o banco, vai mandar o banco apresentar a cópia do contrato. E aí, nesse mesmo processo cautelar, você vai apresentar uma emenda, substitutiva, para poder apresentar o seu pedido principal. Ou tem juiz que entende que não cabe emenda ali, você entra com um novo processo, porque agora você tem a cópia do contrato.
Esse pedido cautelar é uma inicial que você, inclusive, se o banco entrar com uma busca-apreensão mais para frente, você vai poder informar que tem um processo anterior sendo discutido. E esse processo anterior vai tornar o juiz, esse juiz que está analisando esse processo anterior que você distribuiu, que você deu entrada, vai tornar esse juiz como o juiz responsável por julgar as demandas. Então, ou seja, o banco entrou com a busca e apreensão, mas você primeiro entrou com o pedido cautelar, ou com o próprio processo, caso você tenha a cópia do contrato. E aí, nesse processo de busca e apreensão, um dos pedidos que você vai fazer, uma das defesas que você vai fazer nesse processo de busca e apreensão é exatamente alegar o seguinte, em caráter preliminar, em caráter de urgência. Excelência, já tem um processo aqui sendo discutido anteriormente. Por quê? Imagina comigo, você tem 2 processos, e aí digamos que aqui na busca e apreensão o juiz concedeu o direito do banco de apreender o veículo. E aqui no teu processo o juiz concedeu o direito que você está pedindo de discutir o contrato. Quem é que está certo? Então, ou seja, quando você dá a entrada primeiro, isso faz com que você consiga revogar, retirar essa busca-apreensão posteriormente. Então, essas são dicas que é importantíssimo, tá? Você que está tentando ser um especialista na área, quer aprender um pouco mais sobre contratos bancários, você precisa observar. Isso acho que é critério fundamental. 3 coisas principais que você precisa observar. Busca e apreensão, você tem que acompanhar a busca e apreensão, isso é o coração do teu processo. Se o banco entrar, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que distribuir a ação, tá? Talvez nessa ordem de urgência, né? Nessa ordem de preferência. Acompanhar a busca e apreensão, por isso que tem escritórios que nem dão entrada, só ficam acompanhando a busca e apreensão, mas você tem que acompanhar, você tem que distribuir a ação e você tem que negociar com o banco. Tem situações que você mal distribuiu a ação, mal deu entrada no teu processo e o banco já faz uma proposta interessante para o seu cliente, você já resolve o problema. Tá? Com isso, né, você já elimina uma dor de cabeça, que cada processo que você dá entrada é uma responsabilidade nas suas costas, né? E aí você já elimina um problema, deixa o seu cliente satisfeito, o seu cliente vai indicar outros clientes, isso vai ser bom para você. Então, é importante você observar essas questões, tá? Outra coisa que os clientes perguntam muito, você que está me ouvindo que é cliente ou você que pretende conhecer um pouco mais da área, mas eu nunca mais vou financiar um veículo, seja por esse banco ou por outro banco. Isso não existe, tá? Isso não é o que acontece. Você negociou com o banco, você quitou o seu contrato. É óbvio que a sua linha de crédito, seu score vai estar baixo. Você discutiu o contrato, você ficou inadimplente, entendeu? Então você vai ter problemas de score baixo, assim que você quitar o seu contrato, assim que você resolver esse processo, finalizar esse processo. Entretanto, você vai poder financiar sem problema nenhum, tá? Você, aumentando o teu score, você vai fazer com que você consiga financiar um novo veículo, né? Ou contratar novamente com o banco, sem problema algum. Isso se aplica tanto a contratos de empréstimos bancários, cartões de crédito, como também financiamento de veículo, tá bom? Então você pode garantir para o seu cliente essa situação. Eu tenho vários clientes que não é a primeira vez, a segunda, terceira, quarta vez que me procura para resolver as questões nesse aspecto aí, tá? Então assim, o que você precisa informar para o seu cliente? Você precisa ter do seu cliente? Principalmente contato com ele, você precisa ter um contato próximo do seu cliente, você precisa ter o telefone dele, o e-mail dele, alguma forma de contactá-lo numa urgência, seja numa busca e apreensão que o banco promova, ou seja numa negociação que aconteça, né? Outra dica que a gente pode dar: não existe essa história de que eu não vou conseguir reduzir a dívida aí tão baixo assim, não é possível, doutor Wagner. A dívida do meu cliente é 50 mil reais, como é que eu vou fazer ele pagar 5 mil reais? É totalmente possível, tá? Talvez não nesse patamar, mas a média de reduções aí é em torno de 80%, média de 80% de redução, tá? Eu quitei um cliente, para você ter uma ideia, eu vou abrir aqui agora no meu sistema, para ser bem preciso em valores. Óbvio que eu não vou falar o nome do meu cliente por conta de sigilo, mas eu quitei aqui, ó.
dívida desse cliente aqui especificamente. Ele financiou em 48 prestações de R$ 937,41 e pagou 5 prestações, então faltariam aí 43 prestações de R$ 937,41 a serem pagas, ou seja, um total de dívida aí de R$ 40.308,63 e eu quitei por R$ 5.054,29, ou seja, uma redução aí de 87,46% de desconto. Então esse cliente ele pagou num veículo que é um Hyundai i30, basicamente R$ 10.000, talvez, um pouco menos de R$ 10.000. Não, que isso não é possível. Como é que você consegue fazer essa mágica? Eu não faço a mágica, eu só discuto o contrato, eu só discuto o processo, né? O contrato em si, né? Porque eu sei que tem irregularidades. E aí eu negocio com o banco, né? Com esse negociador especificamente, foi até engraçado, porque ele negociou comigo via WhatsApp, acontece muito isso também. E aí esse negociador falou, eu mandei a proposta de R$ 5.000, as propostas dele já estavam muito baixas, né? Já estavam mandando propostas de 15 mil. Doutor, a gente pode tentar R$ 15.000, a dívida do cliente é 40, pô, 15 mil já é uma baita de uma redução. Eu falei, sim, mas o cliente só tem R$ 5.000. Não, doutor, isso não vai ser aprovado, R$ 5.000 é impossível. E aí ele mandou a mensagem, doutor, foi aprovado R$ 5.000, eu nem acredito que o banco aceitou essa aprovação. E a gente quitou esse carro aí do cliente aí de 40 para R$ 5.000. Isso é totalmente possível. Então, já mandei para o cliente já pagou o boleto, estamos finalizando o processo e esse cliente está extremamente satisfeito. Então, esse cliente, é bem possível, é regra que ele vai indicar outro? Não, mas é bem possível que ele indique. E uma coisa que acontece muito nesse período é que a gente tem muito cliente da área de motorista de aplicativo e esses motoristas de aplicativos têm um poder de distribuição de informação muito grande entre eles, né? Eles começam fulano de tal é muito bom nessa área aí, então tem muito cliente dessa área. Eu fechei ontem, anteontem, eu acho um cliente assim com 2 contratos, né? Que ele foi indicado por um outro cliente que já resolveu o problema, já quitou e me indicou para esse cliente mais um cliente fechado. Então, ou seja, é uma área muito interessante. Que não depende necessariamente de decisões judiciais favoráveis. Se eu não me engano, esse cliente que está quitando, que eu falei aqui agora, o processo dele não estava muito bom, não tinham grandes decisões assim. Tinha busca e apreensão, mas tudo sob controle, já com defesa, com acompanhamento, né? E a gente teve essa redução aí fantástica para esse cliente que vai ficar super satisfeito, né? Isso também tem um caráter, esse tipo de processo que a gente faz tem um caráter aí de tentar mudar a forma como os bancos estão fazendo, né? As taxas de juros absurdas que os bancos têm aplicado para os consumidores. De uma certa forma, quando a gente vai batendo, aí, a gente está martelando para forçar o banco a mudar essa situação, porque é terrível, né? Você ter que comprar um veículo e pagar 2, né? Contratar um empréstimo e no final pagar 3, além das fraudes que você está se submetendo, né? Cartão de crédito com a taxa de juros absurda. Então são situações que você, advogado que está entrando para a área, vai ser um agente que vai promover uma possível mudança no futuro, né? A gente às vezes fica olhando aí a situação, os Estados Unidos é muito barato comprar carro, isso e aquilo, sim, mas a gente também tem que tentar fazer essa situação também no Brasil, para que a gente consiga permitir que consumidores tenham uma melhor relação aí entre consumidor, né, e a empresa prestadora de serviço ou a empresa que está fornecendo um produto, vendendo um produto. Além dos grandes problemas que todo consumidor enfrenta, esses aí são terríveis, né, e às vezes em patamares altíssimos. Esses dias mesmo, inclusive eu falei com esse cliente ontem, mas foi um cliente que fechou comigo um pouco antes da pandemia, do recesso forense. O camarada é empresário, tem uma empresa grande, empresa que trabalha com ramo de viagens, né? E aí, quem ia viajar na pandemia, né? Então não podia nem sair de casa, né? Tudo fechado, o camarada quebrou. Então, ou seja, a gente fala de um contrato aí extremamente alto, de uma Mercedes, né? E aí ele precisa de auxílio, ele precisa de ajuda, ele não tem condições, e até é injusto, o banco simplesmente, ele deu um baita valor de entrada, prestações altíssimas que ele vinha pagando,
e simplesmente o banco chegar lá, pegar o carro dele, levar, né? E às vezes pode acontecer, muitas vezes, tá? Na grande maioria das vezes, o carro vai ser pego, né, numa busca e apreensão, vai ser leiloado, o valor adquirido no leilão no leilão nunca dá o valor de mercado, obviamente, né? Digamos que o valor de mercado seja 100 mil do carro. O cara vai arrematar por 80, talvez por menos, né? 70. E aí o valor arrematado ainda vai abater um monte de coisas que tem que abater, taxa de leiloeiro, enfim. E aí sobra lá, sei lá, 60 mil reais para o banco e a dívida é 100. Então aí o banco ainda vai pegar o carro do cliente e ainda vai ficar cobrando 40 para ele, né? Pô, então é muito injusto, né? E aí isso acontece tanto na busca e apreensão quanto na devolução. Por isso que eu falo para todo cliente, você, advogado, deve orientar o seu cliente nesse sentido. Jamais devolva o carro para o banco, jamais renegocie sua dívida, refinancie o seu contrato de financiamento de veículo, não refinancie, porque aconteceu também muito isso na pandemia, né? Muitos bancos aí ofereciam para o cliente suspender 3 parcelas, vou suspender 2, 3 parcelas, mas é mentira, não suspendeu coisa alguma. Na verdade, ele refinanciou para o cliente, ele jogou essas 3 parcelas para frente, e em muitos casos aumentou muito o número de parcelas do cliente, e às vezes reduziu ridiculamente o valor da prestação, mas quando você vai somar tudo no saldo devedor, ficou extremamente alto. Então também é muito injusto isso que acontece com os clientes. Mas o objetivo dessa live hoje, né, desse conteúdo que eu vou deixar gravado aí para você, é para que você saiba que é muito interessante, né, a atuação nessa área por esses aspectos, né? Você não depende de decisões judiciais, você não depende da boa vontade do juiz, você não depende dos absurdos, você não se submete às decisões absurdas que os juízes dão hoje em dia, né? Que tem cada coisa que você vê, você que atua, você que é advogado sabe disso, perdão, que atua na área sabe disso. Então a gente não submete a isso, eu não preciso do juiz quase que praticamente para nada no meu processo, né? Apesar de ter um processo em andamento, se ele me der uma decisão positiva, só vai somar ao benefício que eu vou trazer para o meu cliente, mas eu não apresento isso para ele como um benefício, isso é um plus, né? Eu falo para o meu cliente, você além de ter uma baita de uma redução no seu saldo devedor, eu ainda consigo, é possível que você ainda receba algum valor. Wagner, se é possível? Sim, eu tenho um cliente que está para receber um valor agora, por esses dias, além de estar quitando o carro dele. Então, é um plus, não é o principal, mas você, advogado, pode ainda promover isso para o seu cliente, né? Então, tem segredos na área do contrato de revisão de juros que não é simplesmente chegar, abrir, vou procurar a OAB do Dr. Wagner. Tá, aí a OAB do Dr. Wagner, aí você procura lá Wagner Luiz Brito Alves no site do tribunal, vê a minha OAB, aí vai com a minha OAB lá e tenta ver as minhas peças, né? O meu processo, como eu conduzo o meu processo. Não é isso, isso não resolve o seu problema, não faça isso, não é porque eu quero esconder o meu trabalho de forma alguma. Se eu quisesse esconder o meu trabalho, eu não estaria falando com você aqui agora, né? Porque você vai se prejudicar e vai prejudicar o seu cliente. Você não tem que pegar um advogado porque eu quero aprender aquela área ali, quero entrar naquela área ali, vou ver como é que o advogado faz. Não é assim, você tem que se especializar, você tem que fazer um curso, você tem que aprender. E não somente isso, é igual da mesma forma que você tirar uma habilitação. Você foi lá para pegar uma habilitação, para poder transitar, rodar com o carro. Entrou, pegou a habilitação, é outra. A habilitação é uma coisa, o dia a dia no trânsito é outra, né? E quem já tirou a habilitação sabe o que eu estou falando. Tirou a habilitação, beleza, mas transitar é outro. Se não fosse assim, não teriam várias empresas aí que estão permitindo, prestando serviço de autoescola para habilitados, né? Autoescola para habilitados por quê? Porque o cara passou na prova, às vezes não perdeu nenhum ponto na prova, mas ele não tem a prática do dia a dia, ele não sabe o que fazer, fica nervoso, tem muita coisa no dia a dia que pode prejudicá-lo, né? Da mesma forma, é um processo que você não conhece, você não pode chegar, pegar, vou buscar como é que faz uma inicial, a inicial dele é assim, vou copiar, ele faz assim, o recurso dele é assim, assado, vou fazer igual, e aí simplesmente se prejudicar, você vai se prejudicar, pode prejudicar o seu cliente, pode prejudicar inclusive a sua OAB, então não faça tal coisa, busque especialização, busque aprender, e além da especialização, vá devagarzinho, pisando em ovos, porque você precisa da expertise, você precisa aprender, você precisa da vivência. Infelizmente nem todo curso
compartilha a vivência com você. Nem todo profissional compartilha a vivência, ele compartilha a informação, mas não a vivência. O objetivo do meu canal, o objetivo do que eu tenho tentado promover para você é compartilhar muito mais do que o conteúdo do direito, porque isso aí você consegue de uma forma mais fácil, mas eu quero compartilhar com você a vivência, tá bom? Eu vou ficar por aqui hoje, um grande abraço aí para todo mundo, mas toda semana eu vou estar fazendo uma live aí, a gente vai estar batendo papo sobre essas situações aí, tá bom? Um grande abraço para todos aí, até a próxima.